Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria! Nós estamos agora às 9 horas, começando a nossa live do Bíblia Juntos. E eu estou te aguardando para a gente viver esse momento lindo. Bom dia com alegria, Lúcia Rogéria, linda, maravilhosa. Bom dia, Denise, Patrícia Regina. Bom dia, senhor Elino, meu sogro, sejam bem-vindos. Bom dia com alegria. Hoje nós vamos viver um dia forte. Nós vamos falar do livro de Judite. Você conhece a história de Judite? Nós temos 3 livros na Bíblia sobre mulheres, com nome de mulher. Bom dia, Gislaine. Nós temos o livro de Esther, que é muito famoso, muito conhecido. Amém, amém. Bom dia com alegria, minha vizinha linda, maravilhosa, Ana da Concregel. Nós temos o livro de Esther, nós temos o livro de Ruth, que nós já falamos aqui, e nós temos o livro de Judite, que poucas pessoas conhecem de Judite. Eu me incluo nessas, que era uma das poucas que conhecia até ano passado, o livro de Judite. E nós vamos ter aqui hoje essa mulher incrível, que eu super admiro, que é a Sara Braga. Ela é escritora, autora de 2 best-sellers junto com Paulo Vieira, que depois nós vamos falar mais. Eu recomendo que todos tenham esses livros, que é Educar, Amar e Dar Limites para Ter Filhos Vitoriosos, e o Leia e Decifre o Seu Filho. Bom dia, Francisca, bom dia com alegria, Sara, Érica, Emily, bom dia. Emily, você conhece a história de Judite? Uau, nós vamos ver essa história dessa mulher forte, corajosa, incrível. Eu já vou chamar a Sara, porque ela tem muita coisa para falar. Eu já vou convidá-la agora, vai ser forte hoje esse livro de Judite. Você conhece a história de Judite? Coloca aí para nós se você conhece a história de Judite. Se você já leu, se você já ouviu falar. Seu Gaspar, bom dia com alegria. Fabiana Vilela, seja bem-vinda. Sueli, bom dia com alegria, querida, linda. Sara, eu já vou enviar o convite, a Sara já está pronta para entrar, já está online aqui. Gente, a Sara tem um currículo gigantesco. Se eu for ler todo o currículo dela, nós vamos ficar essa live inteira só falando o que Sara Braga já fez sobre educação, sobre famílias, sobre criação de filhos. Seu Gaspar com certeza já leu os livros da Sara Braga. Os meus vivem emprestados, porque eu falo que coisa boa não pode ficar comigo. Então eu vivo distribuindo. Eu tenho vários exemplares dos mesmos livros e fico distribuindo, porque eu falo, mãe, você precisa ter esses livros. Meu padrinho, sua bênção. Meu padrinho já entrou aqui. Deixa eu convidar a Sara aqui. Pronto. Então, a Sara, ela está lá em Fortaleza, no Ceará. Sara Braga, bom dia! Bom dia com alegria! Que Bom honra! dia! Oi, linda, maravilhosa, abençoada, sábia, ungida, escolhida por Deus para grandes missões nessa Uau! terra. Sara, muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição. Você que é uma mulher que transforma vidas com a sua sabedoria, com o seu estudo. Gente, eu tô emocionada porque eu tive a honra de conhecer a Sara Braga em 2023, nos Estados Unidos, em Orlando, e eu cheguei perto dela, eu não acredito. Eu já tinha lido os livros dela e eu era muito fã de como ela falava, com a doçura, com a sabedoria. E eu conheci a Sara e ela me constrangeu com a humildade dela, com a generosidade. Sou muito fã, Sara, sua, do seu esposo, do Paulo Pina, que é esse homem extraordinário, que só a presença dele já traz uma paz gigantesca. Você tem essa família linda, construída em Cristo, com 4 filhos já criados, de sucesso. Sara, e você traz esse conhecimento, você não fica com ele. Você escreveu os livros, você transborda isso para mudar as famílias. Parabéns pelos seus livros, são best-sellers, junto com o Paulo Vieira. Gente, o Paulo Vieira, para ele fazer um livro junto com a pessoa, é porque ele respeita demais. Porque o Paulo Vieira é o seguinte: o negócio dele é estar na prateleira em primeiro lugar. E ele vai escolher dividir uma autoria com alguém, é porque ele admira muito, porque ele confia muito. Então, Sara, muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição, por vir trazer, você que é uma mulher de fé, vir trazer os seus conhecimentos aqui para nós hoje sobre a Bíblia, falar desse livro, que é um livro pouco lido. Poucas pessoas conhecem esse livro, mas que ele é incrível, que ele é muito forte. Sara, seja bem-vinda. Olá, gente. Olá, Ariane.
né? Algo que eu venho aprendendo nos últimos anos é a receber elogios, né? Eu entendo que ao longo da vida, talvez a gente não teve esse hábito, né? Essa oportunidade realmente assim de receber tantos elogios. Às vezes, ao longo da vida, né, as pessoas, ou os nossos pais, com toda a boa vontade, com todo o desejo, com todo o amor de nos educar, mas muitas vezes eles não conseguiram nos elogiar, até porque existia uma ideia no inconsciente coletivo que dizia assim, que filho precisa ser, né, precisa andar na linha, se você elogiar demais estraga, né? Aí acabou que isso entrou um pouquinho na sociedade, principalmente na minha geração, quando eu era criança, e não se tinha esse hábito de elogiar. E tudo aquilo que uma criança ela ela experimenta na infância, aquilo vai virando uma verdade, né? Uma crença, aquilo que ela passa a acreditar. E eu, por muito tempo, Ariane, eu tinha muita dificuldade de receber elogios, sabe? Então, assim, é um treino diário de me permitir, né? É, lógico que não para me vangloriar, mas nós estamos aqui por um motivo muito forte, muito bacana, o que nos une, mas que seja para a glória de Deus, né? Que tudo aquilo que a gente faça, né? Que toda a minha jornada, que tudo aquilo que eu venho vivendo nos últimos anos, que seja para a glória de Deus, né? Que seja Uau, exatamente para amém. contribuir. Mas recebo todos os elogios, né? Como a Ariane falou, eu tenho uma jornada aí nesse desejo de impactar famílias, de fazer a diferença na vida de homens e mulheres que amam seus filhos, mas que muitas vezes não sabem ali como, né, o que fazer, como lidar com tantas situações. Cada ser é único, cada filho que vem para uma família, ele vem, né, de uma forma diferente, num momento diferente. Então, assim, pedir a Deus a sabedoria, e quando eu estava estudando para esse momento nosso aqui, eu percebi que no livro de Judite, ele nos dá um recado assim muito bacana para quem é pai, para quem é mãe, para quem é responsável por vidas, né? Do quanto a confiança em Deus ela vai além do cenário, Uau. né? Ela precisa ir além do cenário, aquilo que a gente está vendo, as situações, a história, mas já faz muito tempo, não importa. Não importa. A confiança em Deus, ela realmente ela é essa base que vai nos fazer entender que cada filho tem seu tempo, que cada situação, né? Então, assim, Já começamos forte, hein? Com várias dicas. eu Eu já tô quero com a só caneta. dizer que Eu tô nós com a não. caneta e o caderno porque vai ser forte. Eu já peguei. Você já começou assim, ó, transbordando conhecimento um atrás do outro. Já começou falando de elogio, já começou falando de filhos. Sabe que eu acho forte demais o seu trabalho? É que é o seguinte: se você quer mudar uma geração, você tem que mudar a base, as crianças. E hoje, quando você vê um adulto doente, a gente não pode nem julgar ele, porque você não sabe a criança que ele foi. Sim. Então, ele está só refletindo a criança que ele foi. Então, é importantíssimo a gente tratar o início, Sara. E toda vez que eu fico perto de você, é só recebendo. Só recebendo. Meu Deus, quanta sabedoria! Você é um vaso que jorra. Você é igual o Paulo Vieira. Onde você chega, você transborda. É um vaso que vai jorrando e nós vamos recebendo. Uau, que forte! Quero só falar, lembrar aqui que nós estamos de rapó, viu? Eu fui escolher a blusa que eu ia colocar, eu disse assim, que cor, que cor. Olha aí, viu? Uau! Que sintonia! E eu também escolhi. Eu falei, gente, que cor que eu vou? Que cor que eu vou? Verde. Ah, glória a Deus. Então, assim, Verde da né? natureza. Que nós que esse tempo que a gente esteja junto, né, Ariane? Eu vejo assim, né? Agora é o seu momento de receber o seu empenho também com tantas coisas para fazer, com os filhos, mas todo sábado ali você tá, né, nesse compromisso Glória a Deus. de levar a palavra. As lives ficam todas gravadas, eu já, né, às vezes não escuto no dia, mas tenho a oportunidade depois. Então, assim, então você está deixando aí um rastro, né? Um Amém. Glória rastro a de Deus. bem. E eu acredito que é isso que a gente precisa fazer nesse mundo, né? A gente não está aqui por acaso, cada um de nós tem um propósito, tem
né? Algo a fazer. E cada vez que a gente diz sim a esse propósito, a gente está ali, né? Levando para frente muitas coisas boas. Ó, o Liboso Mas está pedindo a segunda live. Ó, Sara, já estão querendo a live, já tá querendo live do livro. Nós vamos ter que depois fazer lives do livro. Eu tenho vontade de trazer para Palmas, viu, Lúcia? Tá, queima meu coração. Já tem um tempo de trazer a Sara para Palmas para a gente fazer um evento, colocar os pais e ter um dia transformador com a Sara Braga. Vamos começar a orar e interceder por esse dia. vamos planejar, vamos colocar no nosso, né? Na Febracis a gente tem o hábito de falar, vamos colocar no nosso mural, né? Isso, Já isso. vou pegar o mapa de Palmas e vou colocar aqui no meu mural, ok? Oh, e eu vou colocar a fotinha da Sara Para lá. que a Ó, gente já possa. estamos celebrando, já estamos celebrando. Uhul! Esse dia vai acontecer. Vai sim. Hoje, Pedro, quando a live do livro? Ah, o Pedro quer saber a data da live do livro. Calma. Pedro é Black Belt também. Pedro, a do livro nós vamos programar, mas hoje a Sara vai falar do livro de Judite. Hoje ela já começou a soltar aqui pílulas fortes do livro de Judite. Sara, muita gente nem conhece. Agora você vai ter que contar a história mesmo, assim, ó. Perfeito, Você, como perfeito. uma escritora, é uma excelente contadora de história. Então o povo quer ouvir. Mas, gente, vamos lá. Antes de mais nada, né, eu quero assim acolher todos que estão aqui e dizer que sempre, né, o que que eu percebo, o que eu entendo, o que os grandes estudiosos da Bíblia dizem. Que toda vez que a gente reflete uma parte da Bíblia, um livro, um texto, né, é um momento da gente se conectar com Deus, entender o que Deus quer de nós para o momento hoje, para a vida hoje. E o livro de Judite, ele não está em todas as Bíblias, tá? Importante O falar livro de isso. Judite, ele está na Bíblia católica. Porém, quem está aqui, mesmo não sendo católico, saiba que é como os estudiosos nos ensinam, né? Estudiosos evangélicos, católicos, enfim, pessoas que já vivem, né? Que estudam a Bíblia. Cada trecho, cada frase, ela nos impacta e nos coloca numa posição de alerta para o que a gente tem que viver hoje. Então, tudo aquilo que a gente vai falar do livro de Judite, não se preocupe, não tem na minha Bíblia, ok, mas fica conosco, porque pode ser que Deus queira te dizer algo que Uau. está lá, escrito nesse livro, e que a Bíblia ela tem uma mensagem central, aquilo que perpassa por todos os livros. O amor de Deus por nós, esse amor que é incondicional, não importa o que a gente faça, não importa se a gente está perto, está distante, se a gente virou as costas para Deus, Deus vai estar sempre de braços abertos. Então, a Bíblia ela vem para nos dizer isso, que Deus nos ama, nos quer bem, mas que, ao mesmo tempo, Deus, ele é um lorde, ele é educado, né? Ele bate, ele pergunta se pode, ele não invade o nosso coração. Né? Uau. Então, ele vai estar sempre nessa postura de que a gente abra o coração para poder recebê-lo. Então, meu desejo hoje é que nós vamos falar do livro de Judite, ok, mas que você não se prenda só a esse livro, mas que você procure ver o que Deus quer me dizer hoje. O que Deus quer me dizer hoje, principalmente em relação à minha família. Aquelas pessoas que eu cuido, aquelas pessoas que dependem de mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu esposo. Mas o que Deus quer me dizer hoje? Para que eu possa colocar em prática, porque a palavra de Deus ela tem essa força, esse poder. Quanto mais a gente adentra, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lê, mais perto do entendimento a gente vai tendo mais sabedoria, vai sabendo como agir em determinados, né, momentos, porque até mesmo a neurociência ela nos ajuda nisso, porque o nosso cérebro ele é um cérebro que ele precisa ter repertório, ele precisa ter histórias, ele precisa ter. Mas nessa situação eu faço o quê? Nessa situação eu faço como? Então, ler a Bíblia, né? Entender um pouco do que esses personagens viveram, do que essas pessoas, dessa trajetória do povo de Deus, vai nos dando repertório.
E muitas vezes, quando a gente se encontra numa situação difícil, assim como Judite se encontrou numa situação difícil, de medo, nós temos repertório, aí nós, não, mas espera aí, né? Aquele personagem, aquela história que eu escutei, ele fez isso, ele disse isso, ele agiu assim, então isso vai nos trazendo sabedoria. Então meu desejo hoje, né, junto com a Ariane, é que nós possamos entrar no seu coração e te ajudar a criar repertórios para diante das dificuldades do dia a dia, você possa verdadeiramente saber o que fazer, Amém. como Deus quer que eu haja. Então, gente, o livro de Judite, ele foi escrito no ano, mais ou menos ali no ano 200 antes de Cristo. Então, vamos entender aí a história, né? Então, assim, já nos finalmente do Antigo Testamento. E era numa época em que, né, existiam aqueles combates exatamente para se apoderar de cidades, de países. Então, existia Sara, um eu quero dar boas-vindas aqui. Quantas pessoas estão com a gente aqui? A Paty Diamantino, Black Belt querida, tá aqui. Quero dar boas-vindas. A doutora Kátia Volpe, maravilhosa, está aqui com a gente também. André Estival, minha prima incrível, palestrante também. Doutora Lisa Pena, minha irmã psiquiatra. Então, se nós estamos aqui todos unidos para receber o seu conhecimento. Quanta gente aqui preparada, tá cheio de professores aqui, tem escritores também. Tem escritor aqui de Palma, Giovanni Salera. Nós estamos prontos aqui para te ouvir, Sara. Que honra. E olha que quanto conteúdo. Eu tô só com a caneta, viu? Eu já tô com a caneta que nós estamos recebendo muito. Que delícia. Então, gente, assim, ó, o livro de Judite, ele foi escrito, né, como eu falei, 200 anos antes de Cristo, ali por volta. Não sabemos o autor é um autor desconhecido. E, basicamente, o que ele nos transmite é confiança em Deus. Algo Uau. que, né, hoje nós precisamos tanto, confiar. Confiar, saber que tem um Deus que nos cuida, que cuida de nós, que nos protege. Então, assim, esse episódio, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? Então, esse episódio, ele acontece exatamente em um período em que existia essa expansão, né? As cidades, né? Existia esse desejo de libertação numa cidade chamada Betúnia. E existia um general chamado Holofernes, que ele era um general assírio, que ele queria dominar toda a parte, né, os países ao longo da costa. Então, ele estava ali. E nessa época, gente, quando a gente fala assim, dominar, não era só chegar devagarinho, né? Existia também a oportunidade daquele povo, daquele país se entregar pacificamente. Porém, sempre que eles entravam num novo lugar, mulheres, né, existia, eles usavam as mulheres, existia, as mulheres eram violentadas, as crianças eram tidas como escravos, os homens que se rebatiam, eles matavam. Então, assim, era algo muito doloroso, né, muito difícil. E vocês imaginem que esse homem forte, né, com um exército gigante, e essa cidade, a cidade de Judite, onde ela estava, eles estavam todos com medo. E o que aconteceu? O governador, aquele que cuidava da cidade, ele fez um intimato para Deus, né? Ele quis dar ordens a Deus. Se em 5 dias Deus não nos livrar, nós vamos nos entregar. E aí Judite, que era uma mulher muito fervorosa, de muitas práticas, ela era viúva. Ela era uma mulher de muitas posses, o marido tinha deixado para ela muitas terras, muita prata, né? Então, assim, uma mulher muito forte dentro da cidade. Ela disse, mas como assim? A gente vai dizer para Deus o tempo, como ele deve fazer? Daí, né? E quantas vezes, né? Você lembra que no comecinho da nossa live eu falei o quanto às vezes a gente precisa pegar essas histórias bíblicas e trazer para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente também não fica querendo dizer, ó Deus,
Eu quero assim, eu quero tal dia, eu quero tal hora, eu quero com tal cor, eu quero. Como assim? Né? Já caiu pra mim. Tá O forte, já nosso, caiu pra mim. Meu, o nosso... quantas vezes eu não fiz isso? Meu Deus. Então, assim, Judite ficou, mas como que a gente vai agora começar a dizer para Deus, dar um tempo, se não for do nosso jeito, se não forem 5 dias? E ela conseguiu levar todo o povo dela a um momento a uma postura de oração. Ela disse: vamos orar, vamos nos ajoelhar com humildade. Aí vem a palavra-chave, né? A palavra-chave que não sei se todos que estão aqui conhecem a Camila Vieira, a esposa do Paulo, mas a Camila, ela vem nos ajudando com as suas lives, com seus conteúdos, com seus livros, a entender o que é humildade, né? E como colocar, como ser humilde na prática. Então, assim, Judite, ela, com muita humildade, ela vai ao povo e ela diz: olha, vamos nos humilhar, vamos nos colocar diante de Deus, ajoelhados, Me jejuar, arrepiei, me arrepiei. vamos jejuar, para que realmente nós consigamos de Deus essa graça de que o nosso país não seja invadido, de que o nosso povo não seja escravizado, de que as nossas mulheres, né, não sejam ali violentadas, porque era assim que acontecia. Então, ela com muita humildade, ela tinha um siso, né, um cinturão que ela colocava, né, como forma de penitência também, próximo dos rins. Mas tudo isso era para quê? Era para dizer: Senhor, eu não sou nada, mas eu estou aqui para te pedir. E a oração de Judite é uma oração muito linda, porque ela se coloca realmente numa posição de submissão, dizendo que Deus cuide, que Deus proteja, que Senhor, nós confiamos em Ti. Gente, se a gente for pensar hoje, quantas vezes a gente não consegue confiar, está vivendo por algumas situações, provavelmente Ariane, eu, você, cada um que está aqui nos escutando, vive tantas situações desafiadoras, muitas vezes com os nossos filhos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, pessoas do nosso meio, situações tão difíceis que a gente diz assim, né? Então, assim, confiar. Então, Judite, ela vai ao povo e diz: olha, vamos jejuar. E aí, gente, era criança, era idoso, era toda a comunidade se voltou para realmente jejuar, orar e confiar em Deus. E nesse tempo, Judite era uma mulher, como eu falei, ela era viúva e era uma mulher muito bonita. E aí ela disse: e agora, né? O que é que eu posso fazer concretamente? A gente já viveu, meu povo está orando, meu povo já entendeu que precisa orar. E tem algo que eu não falei, é que um dos soldados, um daqueles que queria agradar o general Holofernes, chegou para ele e disse assim: olha, eu quero te falar que existe um problema com o povo israelita. Porque, olha, às vezes, do nada, eles conseguem se livrar de situações muito estranhas. Eles têm um Deus que eles acreditam e quando eles invocam esse Deus, ó, não tem jeito não. Eles vão às vezes sem espadas, sem nada e nada os atinge e quem está atacando morre, vai embora, foge e nada dá certo. Mas gente, vocês imaginem um general, né? Totalmente pagão. Aí foi que ele ficou com raiva. Ele disse: como assim? O que que esse povo tem? E, gente, quando Judite trouxe essa realidade para o povo, porque ela conhecia a história, ela sabia de quantas batalhas o povo judeu já tinha vencido. Então, ela trouxe essa realidade para o povo. Quando a gente não acredita, quando a gente se coloca numa postura de perdedor, quando a gente não confia em Deus, Deus não vai poder agir.
Hum, Então, por isso que ela faz todo esse trabalho, né? Incentivando, estando ali com o povo, dizendo para o povo, vocês precisam confiar. Porque quando a gente confia, Deus age. Quando uau. a gente acredita que Deus é capaz de vencer qualquer situação, Deus age. Mas ele precisa, né, de nós. Ele precisa que a gente confie, que a gente acredite. Então, assim, diante disso, desse cenário, né, todinho, a gente pode ali, se a gente fechar os olhos e imaginar o povo daquela época. Então, assim, as pessoas, o próprio governador, né, disse, ok, então não são mais 5 dias, vai ser o tempo que Deus quiser, mas que Deus olhe por nós e que Deus nos proteja. Porque, gente, uma coisa que acontecia, esse general Holofernes, o objetivo dele era realmente acabar com o povo judeu, para que eles parassem de cultuar o seu Deus e eles pudessem cultuar Nabucodonosor, né? Era que nem o povo de Roma, né? Os César, eles queriam ser os deuses. Então, não era só entrar, era realmente entrar e desfazer e destruir a religião, né? Destruir a, a, o, a relação que essas pessoas tinham com Deus. E Era era uma destruir. montanha? Eu entendi, parece que era que eles viviam em uma montanha, né? Tinha um Sim, vale. né? E Era um lugar mais alto, sim, né? Então, assim, entender que esse povo, ele não ia só perder a vida, era uma continuidade, os seus descendentes iriam perder a oportunidade de cultuar o Deus verdadeiro. Deixarem de ser judeus, era isso que eles queriam. Então, isso era muito sério, né? E, e aí, assim, diante disso, Judite teve uma ideia. Como eu falei ainda há pouco, ela era uma mulher muito bonita. Ela se arrumou toda, se vestiu, né, ali de uma forma a mais bela possível. E ela disse: Eu vou ao encontro desse general. que coragem! Não, gente, uma mulher viúva, que várias vezes tem como frágil, ela vai encontrar o general que tá, de Nabucodonosor que está tentando destruir o povo. Gente, a família real veio fugida de Napoleão para o Brasil, fugindo. E essa mulher vai ao encontro. Ela enfrenta. Caraca, que Você forte, hein? vê o improvável, a improvável, aquela que talvez da cidade, né, tinha menos condições de fazer isso. Como a Ariane falou, ser viúva naquela época era uma situação muito complicada, muito difícil, uma mulher sozinha, né? Então, assim, quantas vezes aí, vocês me perdoem, mas eu vou estar sempre trazendo para o nosso dia a dia, porque eu acredito que a palavra de Deus ela tem esse poder e essa força. E pode ser que você esteja aqui, assim como eu, com esse desejo de colocar em prática. Talvez você seja improvável. Talvez dentro da sua casa, dentro da sua família, você seja a pessoa que tem menos condição de influenciar, de agir, de levar Deus para todos. Mas saiba que Deus te escolheu. Uau. Você está aqui, se você está com o coração aberto, você tem força e Deus vai te dar os recursos, vai te dar as possibilidades. E foi assim que Judite fez. Ela disse: Eu sou uma mulher bonita, Deus me deu essa beleza. Os homens, né, se admiram com mulheres bonitas e eu vou lá para dizer para ele que eu estou do lado dele. E E que ela eu tirou a roupa de viúva, né? Porque ela estava vestida naquela época, tinha um tal sim, de vestido de viúva, ela estava toda enlutada ainda, né? E ela arranca aquela roupa, a importância da vestimenta, né, Sara? A gente vê sim. muito na Bíblia a vestimenta como um posicionamento. Troca a roupa e vai pra guerra. E vai linda. Vocês imaginem, né? Com tudo aquilo, uma mulher rica. Então, ela tinha as peças de roupa, os tecidos, as cores, o brilho. E ela vai, quando ela vai chegando próximo ao acampamento deles, aonde eles estavam, os soldados já vão e ela procura. Eu quero falar com o Holofernes, com o general. Ousada, ousada. E ela chega lá
E ela diz assim aquele povo precisa ser dominado mesmo. Ela entra na dele, ela vai dizendo que ela está do lado dele. E ele já, né, ao olhar para essa mulher tão linda, ele diz: puxa, pode ser minha, né, uma das minhas concubinas. Esses generais, eles tinham ali todo, né, essas mulheres que o serviam. Então, assim, ele faz uma festa e ele bebe. E ali ele bebe muito, fica embriagado. Ela tem acesso ao quarto dele, porque, né, acaba que os próprios soldados, né, encantados com ela também, enfim. E quando ele dorme, né, aí eu vou contar algo que, para o nosso tempo, para a nossa cultura atual, é algo muito forte, que a gente pode dizer, não, mas não está certo, não é assim, mas que para a cultura da época, né, por isso que ao ler a Bíblia, ao ler as histórias, a gente vai precisar ter essa maturidade de entender que nós estamos falando de uma época, de uma cultura, de um povo. Então, o que que Judite faz? Ela corta a cabeça de Holofernes. Caraca, E uma aí, mulher. gente, ela não só corta e deixa lá, ela leva consigo. Ela sai do acampamento, ela entra na cidade com a cabeça dele. E aí vocês imaginem os soldados todos, né? Correm, vão embora, morrem, né? Toda aquela confusão que acontece. Mas assim, que a gente não se impressione, né? Até eu estou dizendo isso para mim, antes de mais nada, com esse acontecimento dessa forma, mas é porque era o que a cultura da época, ela precisava entrar na cidade com essa força, com esse, como quem diz assim, com esse troféu. Nossa, nossa, nosso povo, nosso Deus vai, né? Não vai ser banido, não vai ser injustiçado por conta de um general que vem e que faria coisas muito piores com o nosso povo. Vocês imaginem que como eles iam matar os homens, o que, que eles fariam com as mulheres, o que, que eles fariam com as crianças. Então, assim, Judite entra na cidade, né? Entra com a cabeça de Holofernes na mão. E a gente pode, assim, nesse momento, era o que ela podia fazer, era o que ela tinha nas mãos. Deus a fez bela e ela utilizou exatamente do que ela tinha. Então, que cada um de nós, que a gente possa, assim, pensar, olha aí, temos visitante, que a gente possa pensar, o que que Deus me deu? O que que eu tenho? A inteligência, a facilidade de falar, a facilidade de comunicar. A gente vê a Ariane aqui com muita generosidade, doando o que ela tem, que é essa alegria, que é essa forma de falar, que é esse jeito, essa expansão. E ela está fazendo a parte dela, levando a palavra de Deus, unindo pessoas, unindo propósitos. Então, assim, Deus deu a Judite, né, o dom da beleza, para que ela pudesse, no momento certo, né, proteger o seu povo. E nós, o que que nós temos? O que que Deus nos deu como dom, como capacidade, para que a gente possa cuidar do povo, cuidar das pessoas, propagar a mensagem, né, a mensagem de Deus, o cuidado que Deus quer ter conosco. Mas eu volto a dizer, Deus é um Lorde. Ele não vai entrar adentro do nosso coração, da nossa casa. Ele vai bater, eis que estou à porta e bato. Então, que nós possamos hoje, assim, ter esse olhar. O que que eu posso fazer, Senhor? Para que o Senhor entre e o Senhor faça morada e eu possa verdadeiramente contribuir na vida das pessoas com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei. E antes de mais nada, com muita confiança, entendendo que Deus tem um plano para a nossa vida, um plano para a nossa família, um projeto, e que nós podemos não dizer o nosso sim. A gente pode
ficar fora do projeto de Deus. E o projeto de Deus vai acontecer, mas a gente vai estar fora. Então, assim, quando eu estava, né, lendo e estudando o livro de Judite, o que ficou forte para mim foi isso, esse entendimento, dessa confiança, desse amor que nós podemos ter, que nós podemos viver no dia a dia, nas situações mais simples, nas situações com um filho pequeno, com um filho adolescente, nas situações mais graves, às vezes tantas dificuldades, tantas histórias que as pessoas vivem, né, com o povo, né, com histórias, né, a gente sabe que o mundo está aí e Deus é um Lorde, ele entra no nosso coração se a gente permitir, porém, o maligno, o mal, ele só entra, ele não bate. E ele vai se aproveitar das brechas, das brechas. Se aquele povo não tivesse se humilhado, se aquele povo não tivesse entrado em oração, se aquele povo não tivesse acreditado e confiado em Deus, eles iam começar né, a pensar e a colocar tantas historinhas. Deus nos abandonou, vamos nos entregar mesmo, vamos deixar, né, o nosso Deus para lá, vamos ficar com medo. Tantas coisas poderiam ter acontecido. Sara, Então, assim, e pois não. sobre improvável. Primeiro, desculpa, eu tive que ir ali resolver um probleminha e voltei com meu filho. Sobre improvável, eu quero dizer que eu sou a improvável de estar falando a palavra. Porque eu, com 40 anos, eu fui ler a Bíblia ano passado que eu terminei de ler. Então, vamos lá, eu passo a vida inteira sem saber nada da Bíblia. Indo para a igreja, ouvindo, mas eu até falo pra minha mãe, será que minha mente estava bloqueada, meus ouvidos? Porque parece que eu ouvia, não entendia, não fazia sentido. E aí, ano passado, que eu terminei de ler a Bíblia, que deu um boom na minha mente. Então, como eu fazendo live, primeiro que eu não gostava de exposição, como eu falando da Bíblia sem conhecimento. Mas por que esse projeto foi pra frente? Porque ele não é meu. Ele é de Deus. Se fosse meu, eu já tinha parado no meio do caminho. Nós estamos no segundo ano de leitura da Bíblia inteira. Então, esse projeto não é meu. Esse projeto é de Deus. Eu só falei o quê? Sim, eu sou um instrumento. O que o Senhor quiser fazer, pode fazer. E Deus levanta as pessoas, igual levantou você, de maneira voluntária, para vir aqui, que você tem o conhecimento, e vem aqui falar para nós. Igual a doutora Kátia Volpo já veio aqui falar para nós, igual a Paty Diamantino já veio falar para nós, André Estival. Por quê? Vocês têm o conhecimento. Eu tenho a vontade, a disposição e a alegria. Então, igual você falou, quantas pessoas aqui podem, na sua família, ser essa pessoa que vai levar a Bíblia? E aí eu comecei a disseminar dentro da minha família. Claro que eu tive ajuda, eu tive um cunhado que me deu essa Bíblia para dar um estralo na minha mente, eu precisei desse empurrão. E aí eu venho com a minha vida acrescentando. Quando a gente começa a ler a Bíblia, eu falo, gente, é incrível. Eu teve um depoimento de um gerente do banco que começou a ler a Bíblia. Depois que ele leu a Bíblia, a ascensão da carreira dele no banco foi, assim, extraordinária, astronômica o crescimento dele. Por quê? Isso aqui, viver em jejum, em oração, em leitura da Bíblia. Vou te devolver a palavra aqui que o meu caçula chegou. E é isso, Ariane. Eu entendo assim que é como se Deus fosse nos dando aquilo que a gente precisa. Porque quantas vezes a gente quer saber o que fazer? Senhor, o que que eu faço? Né? O que que eu faço nesse momento? O que que eu faço agora, nessa situação? Nas várias áreas da vida. Seja na área da saúde, na área profissional, na área intelectual, na área financeira. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer? Como é que eu posso agir na minha vida social? Como é que eu posso agir dentro da minha casa? Porque eu acho que eu acho não, né? Deus nos diz que o nosso maior ministério é a família. E entendendo que hoje a família está sendo bombardeada por todos os lados, não tem como a gente se calar. Não tem como a gente não usar da nossa força, e a palavra de Deus é a nossa força. São histórias, são mensagens, são palavras de vida, palavras que nos dão entendimento. Às vezes a gente lê uma coisa e não sabe, será que isso aqui realmente está me ajudando? Mas, gente, aí na hora certa a gente tem o entendimento, a gente sabe o que fazer, e a gente fica se perguntando, mas da onde veio sabedoria? Da leitura da palavra. Não tem como, é que nem o Paulo Vieira nos diz, né? Se você quer chegar em algum lugar, você tem que saber o que você precisa fazer.
Então, se você quer viver uma vida com sabedoria, se você quer verdadeiramente cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, você precisa ler a palavra. Não tem como você ficar numa postura de achar que ir à igreja uma vez por semana e ouvir um pastor ou um padre falar da palavra vai lhe trazer munição necessária para viver nesse mundo. Esquece. Não tem como. Então, assim, eu sei o que eu quero, né? Todos nós aqui queremos o bem da nossa família. Todos nós aqui queremos filhos fortes e felizes emocionalmente. Todos nós aqui queremos que os nossos irmãos, que os nossos parentes sejam felizes. Ok. E o que que você pode fazer hoje? Que mudanças você pode trazer? Assim como Judite, ela acordou o povo. O povo estava numa postura de dizer, ó Deus, faz. Estamos te dando aí 5 dias. Se tu não agir, a gente se entrega. Não é assim. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança. Alguém que entrega, alguém que jejua, alguém que ora, alguém que dedica tempo. Tempo e atenção. Tudo aquilo que eu dedicar tempo e atenção vai prosperar na minha vida. Então, se nós queremos, né? E aí, assim, esse é o meu desejo do coração, né? Que é o que eu quero, verdadeiramente, é ter sabedoria para contribuir na vida dos meus filhos. Como a Ariane disse, eu tenho 4 filhos. Hoje eles são jovens, adultos, né? Não são mais crianças, então, né? Eu não tô aí com a Ariane com um no colo, mas tenho muita saudade dessa fase. É um outro momento. Mas filho é sempre filho e vai ser para a vida toda. Então eu peço a Deus sabedoria, entendimento, para que eu possa me posicionar, para que eu possa ser uma mulher de Deus e não uma mulher que aceita as coisas do mundo e que diz amém para tudo. Não. Eu eu não posso permitir que dentro da minha casa, que dentro da minha família, Deus seja descartado. Assim, era isso que o general queria, que aquele povo passasse a viver adorando pessoas, adorando Nabucodonosor, outros deuses. Então, assim, que dentro da nossa casa a gente não permita que entre, né? Que entre outras, né? Outros deuses, outras ideologias, e a gente sabe que às vezes as coisas são muito sutis, elas não chegam, né? De uma vez, mas elas entram assim. Então, assim, é esse entendimento, sabe? Assim, que eu estou buscando para mim e agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês e de poder compartilhar, né? Compartilhar esse entendimento que foi para mim esse livro e o que é para mim essa relação com a palavra. Assim como a Ariane, eu não fui criada, né? Dentro da minha casa a gente não tinha hábitos, meus pais, né? Depois eu casei, e aí a gente vai aquela história, né? Vai à igreja, tudo, mas esse entendimento, ele tem poucos anos. Né? Esse entendimento, esse desejo, essa sede da palavra, porque é tão gostoso, né, Ariane? Porque quando a gente entra nessa jornada, a gente começa a ter sede, a gente começa a ter vontade, É a gente viciante. começa a Eu quero querer, mais, quero mais. quero mais, E quero que quero todo entender. mundo, quero que todo mundo esteja na mesma. E às vezes a gente lê uma história, lê um trecho, lê um versículo uma vez, não entende, depois lê de novo e tem né, uma outra luz, um outro entendimento, né, para a nossa vida. Então, assim, eu entendo que cada um de nós tem um papel, tem uma missão, e que a palavra de Deus seja mesmo essa luz, essa lâmpada, né? Que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento para viver hoje, 2025, né? Para viver hoje, com todas as demandas que a gente tem. E que a gente não tenha medo, não tenha medo. Era, era, era quase, né, um absurdo Judite achar que ia poder salvar o povo dela. Mas, né, para Deus nada é impossível. Então, eu acho que é essa fé, né? Fé é acreditar sem ver, fé
é acreditar. Então não se revela todo a nós exatamente porque Ele quer que a gente tenha fé. Então, fé é isso, é acreditar sem ver, confiar e que a gente se utilize, né, daquilo que a gente tem, daquilo que Deus nos deu. E a palavra de Deus é a palavra de Deus, a oração, esse tempo que a gente dedica, o jejum, né? Eu sou fã do jejum, ele me faz muito bem. Então, eu acho que é isso, Ariane, Sabe? né? E a bebedeira, onde que entra ali? Você vê que ela olha como que Judite derrotou eles. Usou da beleza da mulher, olha o poder da mulher. E como que ela derrotou o Holofernes? É, pela bebedeira. Quantas pessoas estão caindo nesse mundo por causa da bebida e arrumando justificativas para poder beber? É só um fim de semana, eu não bebo muito, eu não sou alcoólatra, eu paro quando eu quero. Gente, aquele homem, se não tivesse bebido, olha, olha o que é a bebida na vida das pessoas. E se ele não tivesse, né, assim, se entregado aos desejos da carne, né? Porque ali ele já estava de olho nessa mulher linda e maravilhosa, né? Então, assim, um homem que se entregou, né? Ele era pagão, então para eles era só o material, era o que existia, né? Então, assim, que a gente realmente a gente vai precisar tomar decisões na vida, trilhar um caminho, trilhar uma jornada, né? O que eu quero hoje? O que eu quero hoje para minha família? O que eu quero para os meus? O que eu posso fazer para o mundo? E aí traçar um caminho. E talvez, Ariane, seja como você trouxe, né? Não beber, deixar a bebida de lado para que eu tenha sanidade, né? Quantas pessoas bebem e perdem completamente o controle. E assim, sempre me impressiona, né? Eu vou dizer algo aqui que vocês podem, né? A Ariane trouxe essa questão da bebedeira, né? Nos aniversários dos meus filhos, nunca teve bebida. E eu venho de uma família que Uau. gosta, né? Eu venho de uma família que gosta, mas chegou um ponto que eu olhei para o meu marido e disse assim, não, não tá certo. Não tá certo, porque eles são crianças, aniversário de 1 ano, 2, 3, 4, 5. Bebida. O que que essa criança vai estar vendo, ouvindo e sentindo? Uau. Que as pessoas se alegram com bebida, alegria é bebida. Então, assim, eu acho que a gente precisa Forte. tomar decisões, sabe? Assim, e ir contra a corrente do mundo. O mundo vai né? Quantas vezes eu fui criticada pelos meus irmãos, pelos meus parentes. Ah, mas uma festa sem cerveja, sem isso, sem aquilo. É, é sim, né? Então, Posicionamento. Igual Judite se posicionou. Sabe, se eles estavam no limite, né? Esse povo estava sem água há mais de 3 dias, né? esqueci de dizer que ele tinha cortado a água, que era o primeiro passo que os antigos faziam. Eles cortavam os dutos, né? A água ela vinha dos rios através de dutos. Primeira coisa que ele fez foi cortar a água, que aí o Deixou povo eles no limite. Eles estavam, imagina, gente, não é sem comida, é sem água. É sem água. O ser humano fica ali no extremo. Ele sim, colocou o povo no extremo e Deus foi lá e reverteu totalmente a situação. Sara, é lindo você ver como você contextualizou com os dias de hoje, porque você falou ali de 200 anos antes de de Cristo. Cristo. Nós estamos falando de mais de 2.000 anos. E hoje, se uma mulher, a importância da mulher está também posicionada, mas não é posicionada empoderada, né? A Camila fala muito disso, não é empoderamento, Mulher Maravilha, é mulher que está posicionada em Cristo, que pega, porque o poder não vem dos homens, o poder vem de Deus. Então, uma mulher, para ela estar posicionada, ela tem que estar em Cristo. E Sim, aí, essa mulher cheia de fé, de posicionamento, de oração, ela vai e toma frente. Então, isso há 2.000 anos e hoje a importância. O Paulo fala muito que a sociedade vai mudar pela mulher, né? Que a mulher
o Paulo Vieira fala que o homem, ele é a força. E a mulher é a direção. Então imagina um homem com muita força, energia para o lugar errado. Ele começa a cambalear. A mulher vai lá e coloca ele na direção. E a hora que coloca na direção, imagina uma direção certa, com a força e energia do homem. Aí é um romper de uma família, de uma sociedade, de uma empresa. Mas, gente, é assim, é vida real, viu, gente? A gente está aqui mostrando para vocês a vida real. A vida real da Ariane. Eles já pediram para pegar coisa no alto, já abriu o armário. Mas o quê? É, um relógio. Sara, você retratou esse livro de uma maneira linda, maravilhosa. Nós recebemos muito aqui de você. Todos nós estamos aqui deliciando. E já está dando o nosso horário aqui, que nosso compromisso é até às 10, que o pessoal já se organiza para fazer as coisas na rua, tira esse horário para participar. E foi uma delícia ouvir você falar desse livro tão pouco estudado. E fica aqui, Sara, um desejo da gente fazer a nossa live do livro Educar, Amar e Dar Limites, os princípios para criar filhos vitoriosos. Esse livro aqui, ela tá aqui, a professora Andréia, que acompanha os meus filhos, que alfabetizou meus filhos, ela fala assim, Ariane, é livro de cabeceira. Não é livro para ler uma vez, é livro para reler, para voltar, para revisitar. Então, é muito bom saber que a gente tem um apoio, porque a maternidade hoje, a minha irmã, que é psiquiatra de pré-natal e puerpério, ela fala muito que a mulher na maternidade, ela sempre foi muito atacada, muito culpada, né? Joga tudo, a culpa é da mãe. Então, essa mãe quer ajuda. Essa mãe tá pedindo socorro, né? O que é que eu vou fazer? Ainda mais hoje, com mais ainda desafios de telas. E aí, você, quando escreve, você une forças com o Paulo e traz para nós soluções práticas, reais, ferramentas concretas, desde igual quando você fala assim, eu comecei a chamar meus filhos de filho e de filha, e não de nome. Então isso muda tudo. Quem chama de nome é todo mundo. O mundo todo chama os filhos de nome. A professora chama pelo nome. Mas quem pode chamar ela de filha é só a mãe, só o pai. Então você vai dando essas dicas, essas experiências de pertencimento. E aí isso vai transformando, salvando as famílias e transformando a sociedade. Então nós vamos marcar nossa live do livro. O povo está com sede de Sara Braga, sede de Bíblia, sede de receber os seus conhecimentos. E vou colocar no meu mural o mapa de Palmas, tá? Coloca que Palmas quer te receber, Palmas precisa te receber pra gente passar pelo menos aí um dia inteiro conversando e recebendo seus conhecimentos. Sara, que lindo ver que Deus te usa para cuidar das famílias. Que Deus te usa para salvar essa geração, porque essa geração, como nunca, precisou de ajuda. Você falou que antigamente as gerações, os pais elogiavam. Eu escuto muito isso falar mesmo. A minha avó, de 84 anos, até aqui, leitora da Bíblia, minha avó, da família italiana, fala assim que não tinha essa coisa de ficar abraçando, de ficar elogiando. Cuidava, dava comida, dava banho, mas não tinha essa relação de elogio, de abraço, e que a gente hoje, às vezes, já tá pecando pela falta do limite. Hoje eu acho que a gente até abraça, a gente até elogia, mas aí, às vezes, elogia da maneira errada, elogia um erro, a gente peca pela falta de limite. Então, a gente passa essa transição. Vou lá, da geração da minha avó, a geração da minha mãe, aí a geração minha criação, e agora que criação que eu vou dar para os meus filhos? Se a gente não tiver uma ajuda, um norte de pessoas que estudam, igual você, que é uma mestre, que estuda neurociência, neuropedagogia, para saber o que dá certo, isso muda totalmente uma família, uma geração, e rompe uma cadeia que vem passando como se fosse uma maldição mesmo, de geração em geração. O quão eu vejo de famílias que romperam maldições de traição, maldições de bebedeira, e aí vai rompendo, maldições de pais que não conseguem falar eu te amo pro filho. E aí nós temos uma geração totalmente transformada. Sara, eu vou passar
para você, já para fazer as palavras finais do fechamento, se você quiser fechar com uma oração, mas fica aqui o meu agradecimento. Um abraço, meu amigo Paulo Pina, incrível. Essa família que eu admiro tanto, que não é só sobre quando vocês abrem a boca, mas pelo posicionamento de vocês. Só de eu olhar para você e para o Paulo Pina, eu já percebo uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade, uma sabedoria que acalma. Ficar perto de vocês muda a minha frequência. Muito obrigada pela amizade de vocês, pela oportunidade de ter conhecido vocês. Isso muda a história da minha família, da minha vida. Muito obrigada por essa live linda que você permitiu que acontecesse. E a primeira de muitas, viu? A primeira de muitas, de uma jornada nossa caminhando juntas com as mães, com os pais, transformando vidas. Porque essa é a vontade de Sim, Deus. com certeza. Então, assim, que a gente possa fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que coloque no nosso coração a confiança que Ele nos ama, a confiança de que no momento em que nós nos posicionarmos como mãe, como pai, como filho, Deus vai agir em nossa casa, na nossa família. Amém. O Senhor nos dê confiança. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Sara, que Deus devolva 1000 vezes mais em bênçãos na sua vida. Tudo que você tem plantado, não só nessa live, mas que você tem plantado nessa terra de transformação, que você receba através das suas gerações, das futuras gerações. Você seja honrada aqui na terra e por Deus. Que você possa ter ainda mais energia, disposição, saúde para continuar levando a palavra de Deus, levando a transformações para as famílias. Muito obrigada por você existir e ser essa pessoa linda por dentro e por fora, tão generosa, tão humilde, tão sábia. Que alegria ter você nas nossas vidas. E tá eternizado. Seu conhecimento tá eternizado. Tá aqui, gerações e gerações. Muito obrigada, Sara. Foi incrível. Pessoal, eu vou me despedindo aqui com um grande abraço para todos vocês que estiveram conectados com a gente aqui de todos os estados. A Evânia tá lá no Pará. Tô com meu pai, minha mãe, minha avó, meu sogro, minha sogra lá em Goiás, a minha irmã. Do pessoal aqui do Tocantins, meus amigos, minhas amigas que acompanham. Eu estou com a Vanessa, minha amiga, lá de Salvador, na Bahia, que se levantou, tá com um grupo, ela começou a ler a Bíblia e arrumou um grupo para ler a Bíblia e ela tá abrindo a boca. É sobre isso, sobre vários grupos. Pedro, que tá lá, Pedro Correia, que tá lá no Mato Grosso. Então, assim, a Sara tá lá em Fortaleza, a Kátia, a Volpe e a Patrícia estão lá em Alphaville, São Paulo. Nós estamos no Brasil todo aqui, nessa unidade para falar da palavra de Deus. Foi lindo, foi incrível. Muito obrigada. Tá gravada, Paulina, a live ficou gravada. Eu vou compartilhar com a Sara, para ela poder compartilhar, se ela quiser, no Instagram dela também. Nossa, verde, conectadas aqui, foi lindo. Tchau, E tchau. já vamos ver a agenda. Tá queimando meu coração a agenda da live sobre os livros. Muito obrigada. Dorinha, desembargadora de Goiás, também tem um grupo de Bíblia. Gente, quantos grupos estão dentro do grupo, né? Quando a gente começa, a gente não sabe onde vai chegar. A gente só sabe que a gente vai começar. Peço perdão hoje aqui pela transição aqui com a criança, mas é o que eu consigo fazer. É a minha agenda. Nós voltamos próximo sábado. Próximo sábado nós vamos falar de Efésios com a Janaína Black Belt, também lá do Rio de Janeiro. Então, eu espero vocês gostado, Sara. Um beijo, muito obrigada. Você é incrível, maravilhosa. Te amo, Sara. Te amo. Também, Obrigada por tudo, pelo amiga, seu sim. recíproco. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.